queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Na década de 50 do século passado, uma estudiosa do comportamento humano, alemã, fez uma viagem para a Índia e, resolvendo assimilar alguns elementos da cultura oriental, resolveu estudar de uma maneira mais profunda, mais bem elaborada, a cultura indiana pela qual ela tanto se fascinava. Resolveu ficar algum tempo, mas depois de algum tempo, esse período se prolongou para 20 anos. Essa senhora, que nasceu em 1923 e deveria falecer a dezembro de 2010, fez uma saga impressionante. Porque depois de se sentir atraída pela cultura oriental, ela que se interessava por entender o comportamento humano, ao voltar para Munique, a princípio, e Berlim depois, aprofundou seus estudos em uma série de formações acadêmicas que culminariam numa obra na década de 70 que chocaria, ou pelo menos chamaria a cultura internacional para aquilo que ela havia se proposto a fazer. Refiro-me à notável alemã Hannah Wolff. Essa extraordinária mulher, cuja formação passa por uma série de aquisições de culturas das mais diferentes, tinha como meta essencial, a princípio, melhorar-se para exercer a sua profissão de terapeuta, já que era a sua formação inicial, que ela havia se notabilizado, ela havia se formado, ela havia desenvolvido graças à sua formação em Munique como psicanalista. Chegou a ser discípula de Carl Gustav Jung em Zurique, mais tarde em uma pós-graduação, mas resolveu mais adiante, em uma série de formações, se doutorar em teologia, em ciências sociais, em ciências jurídicas, em psiquiatria, para apresentar uma obra que para ela foi o marco divisório do seu tentame como psicanalista. Porque Hannah Wolff, quando fez a viagem para a Índia, já como psicanalista algo famosa na Alemanha, ela tinha o interesse de se melhorar como profissional. E como tinha uma atração pela cultura religiosa de uma maneira geral, e Jung, o seu mestre, viajou pelo Oriente e estudou uma série de elementos, desde a mandala da cultura oriental até as tradições acadêmicas mais tradicionais do Ocidente. Jung passou pela antroposofia, pela teosofia, estudou a mitologia e a religião, se interessava pelo fenômeno cultural da religião, ainda que não se declarasse religioso. Diferentemente de Freud, o seu mestre, que se considerava a crença religiosa uma espécie de neurose, Jung tentava entender o ser humano de uma maneira abrangente, e em nosso ponto de vista, mais abrangente do que o pensamento freudiano tradicional. Ele tentava entender de uma forma integral o ser humano e não diminuía, economizava esforços para assimilar aquilo que a cultura poderia lhe oferecer. Hannah Wolff tentou fazer uma peregrinação semelhante. E depois de se apropriar dos símbolos e dos signos mais destacados e importantes da cultura oriental, especialmente da cultura hinduísta, resolveu também aprofundar o seu entendimento nas tradições da teologia em geral, isto é, nas tradições das religiões. E ela deve ter feito uma série de testes, uma série de experimentações, porque em uma das suas obras ela declara que resolveu fazer
verdadeiras experiências na sua atividade como psicanalista. Resolveu, em determinado momento, estruturar uma série de conceitos do Evangelho de Jesus, dividi-los em categorias e lançá-los no seu consultório. Não com a roupagem estereótipo religioso, mas com uma mensagem, uma apresentação terapêutica, mas cujo conteúdo, cujo conceito era essencialmente de Jesus, proveniente da mensagem do Cristo. E ela ficou espantada com o resultado. Em alguns momentos, disse ela citava frases do Evangelho praticamente literais, apenas com termos mais atuais, digamos assim, mais conhecidos, que eram os termos que Jesus utilizou da cultura hebraica e que ela tentava adaptá-los à cultura alemã. Em outros momentos, ela falava a mesma coisa que Jesus falou, só que com outra roupagem diferente. E o resultado foi espantoso quando ela percebeu que aquelas palavras, aparentemente desconsideradas pela cultura acadêmica convencional, consideradas histórias da carochinha, histórias para colocar a criança para dormir ou para serem ensinadas em catequese, como era a cultura do século XIX, bastante cética do ponto de vista científico para qualquer mentalidade religiosa, ela percebeu que aqueles conceitos de Jesus tinham efeitos terapêuticos. Nas palavras de Stanislav Grof, recursos terapêuticos com potencial heurístico, equivale a dizer com potencial de verdade, que gera a verdade, que gera a descoberta. No caso da psicologia, uma descoberta interior. Essas expressões de Hannah Wolff vão culminar numa obra ainda razoavelmente conhecida chamada Jesus, o psicoterapeuta, que ela lança pelas edições paulinas, não sabemos se está esgotado ou não, se ainda vende ou não, mas que ela tenta de alguma forma reunir aqueles elementos chaves das propostas de Jesus que ela considera muito além de uma mensagem de religiões, de tradições morais, de conceitos puramente éticos, mas de conteúdos que dizem respeito à alma humana. Elementos que tocam no psiquismo humano, que reverberam no ser emocional que todos nós somos. E é por essa razão que, ainda não sendo religiosos, muitas criaturas se fascinam com as propostas do Evangelho de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, Friedrich Nietzsche, cético, descrente das tradições religiosas do seu tempo, porquanto ele conhecia aquele cristianismo institucional organizado, e tomando por base aquele cristianismo, Nietzsche, em nossa opinião, tentou demolir tudo, colocando tudo num saco só, diríamos assim. Ele, de alguma forma, não deixa de examinar em várias das suas obras trechos e conceitos do próprio cristianismo primitivo. Em alguns momentos, até fazendo uma espécie, mesmo que irônica, mesmo que de uma maneira sarcástica, fazendo uma espécie de reverência e de admiração com a proposta filosófica e comportamental de Jesus, quando ele diz que o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Então essas são colocações, são elementos, são ensanchas que nos chamam a atenção, porque vão nos sensibilizar sobremaneira para essa tradição religiosa que, de alguma sorte, ainda que nós não sejamos aderentes a uma proposta de fé, sensibiliza-nos a nossa alma. Por quê? Porque Jesus tem um discurso, diz ainda Hannah Wolff, que são elementos psíquicos inconscientes e que reverberam dentro de nós. É que vale dizer que quando nós lemos fora, só nos sensibiliza porque tem algo dentro de nós que faz ressonância. Em uma linguagem mais simples para nós, é como se nós tivéssemos um evangelho interno. E é por isso que quando nós lemos, seja o evangelho, seja qualquer tradição religiosa, oriental ou ocidental, aquilo sensibiliza-nos, nos faz pensar, nos faz refletir, porque cada um de nós tem uma Bíblia dentro de si mesmo. Tem uma coletânea de conceitos que nos tocam.
E essa era a tarefa de Hannah Wolff. Ela dizia e escreveu que a tarefa como terapeuta é muito complexa. Porque a tarefa do terapeuta envolve a sua formação técnica, acadêmica específica, mas envolve também uma série de elementos que extrapolam o âmbito da formação acadêmica convencional. O terapeuta, de maneira geral, diz ela na psicanálise, nós diríamos em todos os setores, psicanálise, psicologia e psiquiatria, naturalmente que estuda na sua formação básica os elementos básicos para, primeiro, diagnosticar, encontrar os sintomas básicos dos quadros clínicos compatíveis, trocando em miúdos, identificar, por exemplo, uma depressão, um transtorno de pânico, um sintoma de ansiedade, um quadro de ansiedade generalizada, um quadro e um repertório de comportamento que configura um transtorno esquizofrênico, uma psicose mais grave, ou uma alienação mental, ou uma disfunção sócio-pessoal, interpessoal. São, portanto, elementos que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, de uma maneira geral, vai assimilando e vai aprendendo na sua formação básica, na leitura das obras consagradas nesse setor. Não obstante, ainda assim, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, os estudiosos do comportamento também aprendem e assimilam as teorias psicológicas, isto é, as variadas escolas de pensamento que tentam entender o ser humano do ponto de vista mental, psíquico. Para além disso, aqueles que aprofundam um pouco mais a formação procuram estudar filosofia, antropologia, sociologia, que são dimensões, disciplinas que lidam também com o ser humano e que indiretamente têm a ver com o aparato psicológico mental da criatura e que o profissional dessa área, sabendo cada vez mais, melhor entende o ser humano. Mas a formação não passa e não para aí. Razão pela qual a maioria dos estudiosos do comportamento passam a dar expansão e prosseguimento à sua formação depois da graduação da formação convencional. Porquanto o psiquismo humano é tão complexo, dizia Jung em uma das suas obras, que ainda que as leis da física sejam difíceis para a gente entender, imaginemos as leis do psiquismo humano, que inclusive aborda e que estruturou as leis da física, ou pelo menos conjecturou, especulou a respeito das leis da física. Porque se as leis da física possuem, de uma maneira geral, uma lógica específica, a lógica do psiquismo humano parece ser muito mais complexa. Porquanto o psiquismo humano é um oceano que de alguma forma dá conta da esfera material. E não houvesse o psiquismo humano, não haveria como a gente entender a esfera material e as outras disciplinas, os outros elementos humanos que lidam com o mundo objetivo, com o mundo material. E é por essa razão que os grandes especialistas convidam as criaturas que tentam entender o inconsciente humano, o psiquismo humano, a tentar ler modestamente tudo que é possível a respeito do ser humano, para que quanto mais a gente leia, mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente entende um outro ser humano quando com ele estamos acompanhando ele em terapêuticas ou em propostas de orientação, de atendimento fraterno e assim por diante. É que vale dizer que eu me conecto cada vez mais com o ser humano à medida que eu aprendo mais sobre o ser humano. E ainda assim é limitada. Não é para desanimar não, é para animar. Mas ainda assim é limitada. Porque os psicólogos todos são unânimes em dizer que a depressão que está nos quadros DSM-4, CID-10, os quadros de etiologia de transtornos mentais, são elementos gerais, os básicos, mas na prática não é aquilo que a gente encontra na literatura. Os sintomas gerais estão lá. E aquela referência, aquele óculos, aquela ferramenta, aquela régua, é essencial aquele conhecimento para que eu possa identificar. Mas cada depressão é uma depressão. Não existe uma depressão igual a outra. Então, embora os sintomas gerais são os mesmos, divide-se e são muito diferentes aos milhões, ou melhor, ao infinito. Porque cada criatura é única. E se expressa os seus próprios conflitos com as cores, as tonalidades, a coloração típica da sua subjetividade. Por isso que não existe um depressivo igual ao outro. Não existe uma pessoa ansiosa igual a outra. Ou não existe uma criatura igual a outra.
Essas colocações, portanto, levam-nos aos especialistas a dizer que, à medida que a gente vai compreendendo mais o ser humano e se tornando mais experiente, melhor a gente consegue mergulhar no mundo emocional do ser humano, entrar no seu universo para ajudá-lo. Então, os terapeutas, os especialistas hoje do chamado pensamento complexo dizem que não é fácil lidar com essas áreas de atendimento a psiquismos, de tentar entender o psiquismo, porque a própria ciência parece estar engateando. A ponto de Jung, Adler, Erich Fromm e os grandes autores da psicanálise e da psicologia dizerem que, além de todas essas formações, é necessário também o desenvolvimento pessoal, experiência pessoal, vivências pessoais, porque não podemos negar que à medida que eu vivencio, não porque eu preciso vivenciar tudo, porque senão para eu atender uma pessoa que é usuária de droga, eu preciso também usar droga para saber como é que ela se sente, não é isso. Mas eu ter vivência em vida, experiência de vida, faz com que eu me conecte com ela. E ainda que eu não haja passado pelo que ela passa, eu consigo ter empatia por ela, eu consigo ter vínculo com ela, me colocar no lugar dela de maneira verdadeira e ela se sinta conectada comigo. O que é algo fácil de dizer, mas não tão fácil de efetivar, de executar. O que significa dizer que é uma tarefa bastante complexa, que envolve uma série de coisas, que envolve isenção de preconceito, que é o próprio analista terapeuta diante de uma pessoa, por exemplo, cuja formação religiosa é diferente da sua. Ideal seria que ele pudesse se apropriar daquele conteúdo religioso, se o caso for a paciente ou paciente dar importância, dar valor àquilo no seu discurso, na sua vida, foi uma coisa significativa, para poder, ao invés de doutriná-la, até inconsciente ou sutilmente tentar convencê-la ou esclarecê-la sobre os seus pontos de vista religiosos, despir-se do preconceito, mergulhar no mundo da pessoa e dialogar com ela dentro da linguagem dela, para poder ajudá-la. Eu me recordo de um amigo nosso que dizia, ele é do movimento espírita, orador espírita bastante conhecido, ele me dizia, eu sou espírita, eu estou atendendo uma paciente que é de uma igreja neopentecostal, e eu estou estudando a teologia dela para conseguir dialogar com ela, porque a depressão dela tem a ver com um conflito religioso, e eu tenho que mergulhar na hermenêutica do seu evangelho, na interpretação que ela tem da Bíblia para poder ajudá-la. E estou me apegando na figura do apóstolo Paulo, por quem ela tem uma grande admiração. O doutor André Luiz Peixinho me confidenciou isso pessoalmente em um curso de pós-graduação, quando ele disse, eu estou estudando e estou me apropriando para tentar dialogar dentro da mentalidade dela, a fim de ajudá-la no universo simbólico onde ela está. Bem se vê que não é uma tarefa bem fácil. Muito fácil ser, portanto, terapeuta de pessoas. E por isso, a doutora Hannah Wolff procurou estudar e procurou se apropriar desses elementos. Mas ela declara em alto e bom som que as propostas de Jesus são conteúdos universais, que podem assumir roupagens diferentes, mas que têm efeitos terapêuticos especiais. E ela vai dizer que toda a proposta de Jesus é um convite que quase sempre é para depois. E todo convite que é para depois tem já esperança. Porque se é para o agora passa. Mas uma promessa de algo melhor para depois já é uma promessa que dá esperança. Os especialistas das ciências cognitivas dizem que um dos critérios piores de saúde emocional é a pessoa não conseguir se projetar para o futuro. Não conseguir imaginar, por exemplo, ou visualizar sua vida amanhã, depois, daqui a 5, 10 anos, sei lá. Isso se chama níveis de desesperança. E se esse nível de desesperança é tão acentuado, não precisa fazer nenhuma outra avaliação, já é risco de suicídio. O paciente em suicídio não se vê amanhã, não se projeta amanhã, quase sempre. Então, tudo isso, Hannah Wolff vai chegar à conclusão que a proposta de Jesus tem tudo isso. É uma promessa otimista para amanhã. Não é um super otimismo que tira você da realidade, mas o faz enfrentar a vida com uma dinâmica diferente. Mais tarde, alguns anos depois, a doutora Elizabeth Lucas, na área da terapia infantil, vai chegar às mesmas conclusões usando parábolas de Jesus para dizer que as parábolas do mestre têm recursos terapêuticos para ajudar
a criança. E baseada nas parábolas de Jesus, ela fez histórias com as quais ela contava às crianças que vivenciavam traumas, violências profundas, e pedia à criança para acabar a história. Normalmente era uma história que tinha a ver com o trauma que a criança sofreu. E a depender do percurso que a criança fazia, ela estava reelaborando a sua própria história, de maneira inconsciente, porque para a criança é insuportável algumas coisas diretas, por causa da capacidade de simbolizar, então tem que ser indiretamente, para assimilar aquele conteúdo e para ser um conteúdo transformador na reflexão positiva a respeito da história que a criança faz. No final feliz da história. E ela vai declarar na obra histórias que curam, que todas essas histórias foram baseadas nas parábolas de Jesus. Mais tarde, alguns anos depois, vamos encontrar Carl Johnson e Melanie Klein, já citamos eles aqui, duas autoridades da psiquiatria. Ela, Melanie Klein, uma das maiores autoridades da história da psicanálise, psicanalista infantil, inclusive, e Carl Johnson, um dos grandes autores que contribuíram para os manuais de psiquiatria. Eles dois, diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana, disseram o seguinte: nós somos ateus, não somos religiosos, não acreditamos em espiritualidade, em Deus, mas temos anos em sanatórios, em manicômios, em hospitais psiquiátricos, lidando com psicóticos graves. E chegamos à conclusão que as melhores terapêuticas dentro desses espaços psiquiátricos são todas elas fundamentadas no serviço do bem, na ação social e no perdão, conforme está no Evangelho de Jesus. Essa declaração estremeceu as bases da Associação Psiquiátrica Americana. Imaginemos isso na década de 80, em um cenário profundamente materialista. Dois excelentes psiquiatras e autores materialistas. Anos atrás, nós vimos o psiquiatra brasileiro Augusto Cury lançar uma série de obras sobre a inteligência do Cristo, declarando na época que ele era ateu. Me parece que ele já mudou de discurso, mas declarava que ele era ateu e que a inteligência, no entanto, do discurso de Jesus tinha algo de especial. E que ele não poderia ser uma figura inventada pela cultura da época. Porque aquele que inventou, então, é que tem uma inteligência especial. Porque toda a sua abordagem, a sua mensagem, é uma mensagem muito acima do seu tempo e, por que não dizer, do nosso tempo. Então era, portanto, a palavra de Augusto Cury para dizer que há uma mensagem especial, ainda que não se acredite em Jesus, não se acredite na proposta transcendental dele, isso é, na proposta divina, há algo de especial na mentalidade da sua mensagem que merece a nossa reflexão. E há poucos anos, nós vimos o Dr. Baker em uma obra que ficou famosa, foi muito vendida aqui no Brasil, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, fazendo recortes de trechos do Evangelho e dizendo que aquilo dali não era apenas ensinamentos morais da tradição hebraica, e tanto quanto não eram ensinamentos apenas da tradição católico-romana, protestante nas suas derivações, mas eram conceitos psíquicos essenciais para a nossa vida. E ele disseca trechos para analisar, para falar sobre honestidade, sobre ética, sobre flexibilidade, sobre visão positiva dos valores da terra, sobre uma mentalidade mais otimista, mais focada, uma existência muito mais feliz e plena, quando Jesus quase sempre foi concebido historicamente como alguém pessimista, cuja palavra era uma negação do mundo, porque foi isso que os teólogos tradicionais fizeram da palavra dele. Colocou Jesus como alguém que negava o mundo, como alguém que abolia a vivência na terra, como alguém que desprezava e que tinha uma visão castradora da humanidade. Um dos grandes discípulos de Freud chegou a dizer que Jesus era o grande castrador da humanidade, porque a sua proposta de negação da vida impediria, segundo ele, a criatura se realizar material e sexualmente na Terra, já que a psicanálise está toda ela voltada para as manifestações da libido, pelo menos as teorias iniciais. Então, nós vimos essa mensagem, porque o problema é que a gente quer entender Jesus com as lentes do materialismo, as lentes do nosso preconceito. Então, como nossa mentalidade é uma mentalidade bastante limitada, a gente não consegue algo além, a gente quer colocar Jesus dentro da nossa lente, dentro da nossa régua.
Porque o problema de medir Jesus é que com que régua a gente vai medir, como diz Haroldo Dutra Dias. E quase sempre a gente mede Jesus com uma régua que é a régua nossa, dos nossos parâmetros. Daí Jesus quase sempre foi incompreendido. Ou foi apresentado distante demais como um Deus, porque é o próprio Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Ele, Deus, é uma coisa só, é uma realidade só. Porque faz de Jesus tão afastado que a gente não deve segui-lo. Porque quem é que vai ter a presunção de fazer a mesma coisa que ele fez, se ele é Deus? Quem é que vai ter a arrogância de ser o próprio Deus? Que é um sofisticado argumento filosófico e religioso para que se afaste dele e a gente é coitadinho, precisa ser salvo por uma outra mentalidade, né? Fizeram isso também dos apóstolos, né? A gente fala dos apóstolos ícones tão distantes que nos esquecemos das lutas deles, do esforço deles, né? E aí tornamos eles não humanos. Então a gente não precisa seguir os exemplos, porque eles são tão distantes. Esse é o problema da idolatria, do fanatismo, né? E do afastamento dessas figuras. Por outro lado, se colocou Jesus humano demais. Como dizia Nietzsche, demasiadamente humano. Esse Jesus apaixonado. Esse Jesus, quando eu entrei no Espiritismo, logo quando eu comecei na doutrina espírita, me espantava às vezes as abordagens que alguns religiosos faziam do Cristo. E eu, já com uma certa cultura espírita, ficava pensando, esse Jesus que é apresentado assim, é inferior a Francisco de Assis. É pior do que Irmão Lúcio. Quer dizer, como a gente concebeu um mestre que é mais apaixonado e mais humano do que seus discípulos, do que seus colaboradores, ainda que colaboradores no futuro. Porque a gente vê Francisco de Assis com toda aquela luta e aí coloca Jesus briguento, Jesus que sai quase que na mão com as pessoas. Se tivesse o UFC, Ultimate Fight, ele estaria na época, né? É essa mentalidade de Jesus que a gente coloca. Ou um Jesus que vivia com conflitos de identidade. Um Jesus que fez família e que passou a tradição às escondidas, tornando Jesus alguém ou algum tipo igual a nós. Ou até pior. Então, naturalmente que não é essa a proposta. Não é essa a mentalidade do Cristo, que quase sempre chama-nos a atenção em função da nossa dificuldade de examinar Jesus com uma visão maior. E Baker vai dizer, se a gente pegar qualquer contexto nosso comportamental, a gente tem uma lição de Jesus. Uma lição notável de Jesus. Tem um capítulo dele que ele vai falar sobre conhecimento e sabedoria. Ele vai dizer, conhecimento é diferente de sabedoria. Ainda que o conhecimento leve à sabedoria, sabedoria é muito mais sofisticado e profundo do que conhecimento. Oppenheimer, o notável físico nuclear, um dos mais brilhantes do seu tempo, era um indivíduo extraordinário de inteligência, uma das inteligências maiores na época considerada, pelo menos na Academia da Humanidade. Colaborou com o projeto Manhattan na construção da bomba atômica. Não vou entrar no mérito historicamente se era justificável a bomba em relação, porque alguns defendem que sim, porque o Japão ainda se mantinha aliado de Hitler, que já havia sido derrotado na guerra. Outros acreditam que era desnecessário, porque o Japão não tinha força bélica suficiente para continuar uma guerra, e que foi uma espécie de intimidação para o resto do mundo. Eu não vou entrar nessa discussão, porque isso há muita polêmica, e o nosso propósito é outro aqui, nosso enfoque é outro. Mas a grande verdade é que quando ele viu em um campo de teste o cogumelo de fogo da bomba de plutônio explodir no ar, bomba essa que seria jogada mais tarde em Nagasaki, em agosto de 1945, ele para e exclama uma frase que está no Bhagavad Gita, quando Shiva, o Deus, diz a Krishna, agora eu me tornei a morte, a destruidora dos mundos. E ele exclama quase abetado, nunca mais foi a mesma pessoa. Porque ele mais tarde se sentia responsável, direto ou indiretamente, pela destruição de vidas e de outras gerações, que seriam vítimas da energia nuclear, da radioatividade, os destroços. E ele nunca mais foi o mesmo, tombou em uma depressão profunda, um câncer de garganta que levaria à morte em alguns anos depois. Conhecimento e sabedoria. E se a gente examinar Eichmann, o grande propagandista do Terceiro Reich, Himmler, o braço direito de Hitler, e outros, como Stalin, eram notáveis intelectuais, que conheciam cultura sofisticada. O próprio Himmler dizia que não admitia que ninguém fosse morto na sua frente,
porque ele era tão sensível que não aguentava e vomitava, só mandava matar pelas costas. Aitman era um excelente pai de família, beijava seus filhos, era um exemplar marido. E depois de sair de casa e entrar no campo de concentração, se transformava em um carrasco, em um verdadeiro monstro. Joseph Mengele, e assim por diante nós vimos essas criaturas que tinham um alto conhecimento cultural. No entanto, não necessariamente possuíam sabedoria. Jung vai chamar a sabedoria de consciência, quando a criatura tem o conhecimento, mas não conhecimento cultural apenas, mas o conhecimento de si mesma. Esse conhecimento que é uma autoconsciência. E Jung, direto ou indiretamente, faz uma alusão a Sócrates. Porque a tradição da filosofia afirma que Sócrates dizia que quando perguntaram a ele, isso é célebre, é conhecido, só sei que nada sei, que ele não falou dessa forma, ele não falou só sei que nada sei. Isso é um slogan que foi passado para a gente ter uma ideia sucintamente do que ocorreu. Em verdade, Sócrates, que teria ouvido do próprio oráculo de Delfos, diante dos seus juízes que julgavam o seu caso, de que alguém perguntou quem era o nome mais sábio de Atenas e responderam que era Sócrates, perguntaram a ele, e ele dizia, não, esse mais do oráculo disse. E ele, depois de um tempo, respondeu, o oráculo de Delfos estava certo. Acho que Sócrates é o homem mais sábio de Atenas, porque me parece que só Sócrates tem ciência da sua própria ignorância, tem conhecimento daquilo que ele não sabe. Em outras palavras, ele estava dizendo do autoconhecimento, porque quando a criatura se conhece, quando a criatura sabe-se de si mesma, ela começa a perceber o quanto ela não sabe, o quanto ela precisa ainda crescer, o quanto ela precisa se desenvolver. E, trocando em miúdos, sabedoria é dúvida. Idiotice tem verdades absolutas. Porque a pessoa que é limitada, ela é a dona da verdade, ela sabe tudo, coitadinha. Aliás, alguns até intelectuais, com perdão da palavra, caíram do cavalo em alguns momentos. Quando a gente vê, por exemplo, Thomas Edison, especial, extraordinário, dizendo, eu não dou até a década de 20 do século 20 para a ciência ter descoberto tudo. Coitadinho. Claude Bernard que dizia, a ciência vai desvendar tudo, e logo logo a gente não vai ter nem patente mais para patentear nada. Ele dizia isso no século XIX. E assim outros grandes ases da ciência, talvez empolgados e até fascinados com a ciência, disseram isso. E a gente percebe que hoje a ciência tem mais pergunta do que resposta. Tem mais dúvidas do que certeza. Porque quando se descobre uma coisa na física, na astrofísica, abre-se espaço para outras perguntas. Recentemente foi identificado o bóson de Higgs, chamado popularmente da partícula de Deus. Porque esse bóson, a rigor, explicaria a ideia das massas. Mas abriu-se espaço para dizer, e os corpos que não têm massa? E a matéria, chamada matéria negra, matéria escura, tem massa ou não tem massa? E abriu-se espaço para mais perguntas. E é assim. Então a pessoa que começa a ter sabedoria, começa a questionar-se mais. Começa a ter mais dúvidas. Não é uma dúvida de se atormentar, de virar um psicótico, não é isso. Não é uma dúvida de ficar psicopata, eu duvido de tudo, eu não sei nem se quem sou eu mais. Não, porque tem gente que tem tanta dúvida que duvida até que existe. Não, aí precisa de eletrochoque, internamento. Não é isso. Mas é a pessoa que tem questionamentos a respeito da existência, porque o conhecimento é infinito. Então ele vai, mas aí qual é o padrão dele? Qual é a referência dele? Ele está se comparando com alfabetização? Aí ele é sábio. Mas se ele está se comparando por cima, tem muita gente mais adiantada. A referência é que diz. Então aquele que olha para cima no sentido de avançar mais, percebe o quanto precisa ainda caminhar. E isso se chama humildade. Daí a humildade está associada a autoconhecimento. Porque quem se conhece tem juízo na cabeça. É por isso que Chico Xavier era humilde. Não é porque ele queria fazer um mise-en-scène para aparecer, coitadinho, olha como ele é humilde, que fofinho. Não era isso. Era a sabedoria que ele tinha, porque qual era a referência dele? Era Emmanuel para cima. Então por isso que ele se dizia que ainda tinha muito o que caminhar, que tinha muito o que percorrer, que uma grama quando morre nasce outra, falando da sua própria desencarnação. Que ele não se considerava indispensável assim. É claro que ele tinha consciência da responsabilidade da tarefa dele. E quanto essa tarefa iluminava vidas. É óbvio. Mas que tipo de parâmetro ele estava usando
quando ele se colocava daquela forma. Então era a humildade verdadeira. E o Dr. Baker vai dizer que todas essas coisas Jesus já havia abordado. Humildade, autoconhecimento. E a gente pega a palavra de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade. Os pobres de espírito são esses sábios, que têm ciência daquilo que não sabem. Graças te dou, Senhor, de encobrir as vossas coisas para os doutores e os intelectuais, e revelar aos simples e humildes de coração. É claro que Jesus não estava fazendo apologia à ignorância, fazendo apologia a não estudar, a não evoluir intelectualmente. Não era isso, até porque o próprio Jesus também era uma pessoa bastante instruída culturalmente na sua época. Estou falando do homem Jesus, do ser físico Jesus. É óbvio que não era isso. Mas ele estava dizendo que Deus ocultava. Não é o Deus que ocultava, é a própria presunção que ocultas, que se torna uma viseira que cega a pessoa para as grandes coisas da verdade. Hermínio de Miranda, em uma obra, vai dizer que os simples quase sempre não se confundem, mas a pessoa complicada se confunde tão fácil. Porque é muito fácil ser complicado, difícil é ser simples. Porque ser simples é até elegante, né? Então, é mais ou menos isso, né? Jesus falava, não julgueis, e a gente achava que era o julgamento de audiência judicial, de processo penal, ou então era apenas a palavra de reprimenda, de censura para alguém. E o Dr. Baker vai dizer, o não julgueis é não queira viver a vida do outro. Toda vez que você julga, no sentido até popular da palavra, você está, na verdade, carregando uma coisa que não é sua. Toda vez que você censura, que você condena, você já se envolveu. Você já se miscuiu numa coisa que não é sua. Não queira resolver o problema que o outro não quer resolver. Porque quando você condena, você está querendo resolver o problema do outro. Cada um tem os seus méritos, os seus parâmetros. E a pessoa que você está condenando e está gastando sua saúde, não vai ser aquilo que você quer. Vai ser aquilo que ela consegue ser. E olhe lá. Até porque nós também não somos aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Então, esse jogo psicológico, né? Eu não consigo, mas o outro tem que ser aquilo que eu não sou ainda. Então, é essa coisa que está presente. Quantos de nós temos preconceitos? O preconceito é esse estereótipo de julgar pelas aparências, de julgar pela casca. E quantos adoecimentos psíquicos por causa disso? Quantas tensões emocionais, quantas brigas, porque eu julgo o outro pela casca que ele apresenta. Eu não conheço o outro na intimidade. E quantos aborrecimentos por isso? Até num contato social a priori. A gente já fica enfesado porque não foi com a cara do outro. Como se o outro pudesse fazer uma mudança de cara. Aliás, hoje até tem cirurgia de mudança de face, né? Transplante de face, mas é uma coisa raríssima, né? E a gente não vai com a cara do outro, a priori. Mas esse congestionamento emocional fica com a gente. E às vezes o outro tá ótimo. Nem prestou atenção na gente. E a gente fica implicado com a cara dele. Olha só, que coisa. E fica vitalizando aquilo por conta de julgar, às vezes, pelas aparências. A importância que a gente dá às aparências. Aí Jesus vai dizer, branco por fora e por dentro todo podridão. Julgar pelas aparências. Ele está fazendo essa dicotomia. A gente lê essas mensagens e pensa apenas numa lição moralista. E não pensa nessas realidades que Jesus estava todo momento brincando, isso é, fazendo análise. Amai os vossos inimigos. O que é que ele queria dizer com isso? O inimigo está na aparência, na casca. E não na essência do ser imortal que o outro é. Ou então na parábola do bom samaritano, que o Dr. Baker vai dizer, a parábola do bom samaritano é o discurso para derrubar os dogmas que a gente carrega. Porque toda parábola é carregada de dogmas que impediu do samaritano ser ajudado. De preconceitos, de conceitos pré-estabelecidos. O espiritismo, meus amigos, a doutrina espírita, desde Allan Kardec, vem colaborando com os bons espíritos através da mediunidade, para esclarecer esses pontos extraordinários. Porque o que o Dr. Baker está fazendo, o espírito Emmanuel já fazia há mais de 60 anos atrás. Quando por Chico Xavier ele escrevia determinada passagem do Evangelho, citava, e escrevia os textos luminosos que nós conhecemos dele.
as belas mensagens que ele vai dissecando o Evangelho, a ponto de ser chamado por um autor do quinto evangelista, o Espírito Emmanuel. Quando ele faz a série de obras, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, e assim por diante, em que ele coloca verdadeiras lições em trechos do Evangelho, que, aliás, ele teria aprendido na obra Renúncia, quando foi um dos personagens da obra que aprendeu a ler o Evangelho de maneira esmiuçada. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo tem a chave com a qual a gente pode abrir uma série de portas que nos dá o entendimento verdadeiro das passagens e das mensagens de Jesus. O Espiritismo, diz Allan Kardec, tem essa chave com a qual nós conseguimos compreender facilmente os textos ou alguns trechos do Evangelho. Por quê? Porque os Espíritos, quando disseram a Allan Kardec que existem leis morais, leis que regulam o universo, e essas leis são materiais de um lado e morais de outro lado, a lei divina natural, que se divide em leis morais e leis materiais, eles enfocam nas leis morais para dizer que essas leis não estão apenas fora, mas estão também internamente em nossa consciência. A questão 621 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos disseram que os profetas e missionários de todas as épocas tiveram sempre a tarefa de nos chamar a atenção para essas leis que já existem dentro de nós. Nos iluminar, chamamos a atenção, porque o mergulho na matéria nos envolve o pensamento em sombras e nós nos afastamos das verdades. É como se o Espírito encarnado estivesse numa névoa, numa nuvem que dificultasse a visão dele da verdade, que é o corpo material e a identificação que ele tem, em razão da sua inferioridade, que ele tem com a matéria e com os apegos da matéria, impedindo ele de ver a verdade, de visualizar a verdade de maneira clara. Então, esses missionários e profetas vêm para esclarecer a respeito dessas leis que já existem em nós. Portanto, são leis psíquicas. As leis morais são leis da alma. Kardec vai dizer literalmente, são leis que regulam a vida da alma. Se as leis materiais regulam a vida do corpo, as leis morais regulam a vida da alma. E Allan Kardec então pergunta, e dos profetas, qual o maior? Questão 625. Resposta, Jesus é o modelo e guia da humanidade. E Kardec dá uma nota dizendo que em Jesus, chamado Cristo, a sua moral, a sua mensagem é o reflexo mais perfeito dessas leis morais. Repitamos, essas leis morais são leis psíquicas. Então Jesus veio nos apresentar os elementos básicos dessas leis psíquicas. Então quem acha que Jesus estava falando de talentos ou de grão de mostarda, não entendeu que ele estava mexendo em grão de mostarda e talentos que existem dentro da gente. Que ele utilizava os elementos da agricultura de Israel, que eram conhecidos, para falar de mensagens psicológicas. Mensagens do subconsciente. Mensagens do nosso mundo mental. E como é que ele poderia falar do mundo mental, se até hoje a ciência não consegue falar de maneira total do mundo mental? A gente acabou de falar que a ciência está engatinhando. Como é que ele poderia falar do mundo psíquico, do mundo psiquiátrico da criatura, se ele não utilizasse de símbolos, de metáforas? Porque a metáfora tenta abranger aquilo que a linguagem direta não consegue. A linguagem frontal, às vezes, não consegue explicar algumas coisas que precisam de comparações, de paralelismos. Por isso que ele falava em alegoria. O discurso de Jesus, portanto, é a representação divina da lei de Deus. Daí Allan Kardec chama Jesus do médium de Deus. Em outras palavras, é como se Deus falasse através de Jesus. Deus falou à humanidade e essa fala se chamou Jesus. Há 2000 anos atrás. O discurso de Deus foi Jesus. O espírito Joana de Ângeles costuma dizer que a sabedoria de Allan Kardec é tão grande que colocou Jesus como modelo, porque só guia ele não era, porque o guia é o teórico, é aquele que orienta, fala, faz e faça. O guia é aquele que diz os passos, é o professor convencional, é o orientador. Daí porque os missionários de Jesus, todos eles vieram com tarefas específicas para guiar a humanidade. Buda veio com a tarefa específica da interiorização. Sócrates com a educação dos sentimentos, a educação filosófica da Grécia. Krishna com a iluminação no Oriente. E assim por diante nós vimos cada pensador, cada autor, cada missionário trazendo um enfoque específico
mas a respeito do amor, ele próprio é que tinha que vir. Na mensagem do amor, era Jesus que tinha que vir. Por quê? Porque no amor não há discursos. No amor há vivência. E ele não era apenas uma palestra. Ele era uma vida. Ele era um exemplo a ser seguido. O discurso de Jesus eram seus atos. Daí Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, vai dizer os não ditos. Uma mensagem dele. Uma mensagem dela. Que ela vai dizer que os não ditos de Jesus eram o seu evangelho. Porque muitas vezes ele ensinava fazendo. O que tem um caráter muito maior do que apenas dizer faça sem ensinar. Eu ensino de maneira muito melhor quando eu faço e mostro. E ele fazia e só falava depois. Daí o discurso de Jesus só chegava depois do ensinamento. Ele vivenciava primeiro, mostrava, depois ele falava verbalmente aquilo que ele queria dizer. Então a gente vê isso o tempo todo com Nicodemos, o doutor da lei. Ele olha para Nicodemos e diz, depois das vidas sucessivas, do nascer de novo, ele vai falar, em verdade vos digo, somente falamos aquilo que testificamos, ou que testemunhamos. Era como se ele dissesse para Nicodemos, eu testemunhei. Eu não estou falando teoricamente, eu vivo isso. Você não pode duvidar de mim, porque eu sou uma testemunha do acontecimento. Então, vejamos, ou então com logo o Evangelho de João começa, que ele narra uma espécie de nepotismo, já existia isso na época, né? Dos discípulos com o mestre, porque Salomé, o nome não está verbalizado, a gente sabe hoje por pesquisas. Salomé, que era a mulher de Zebedeu, cujos filhos eram João, o futuro evangelista, e Tiago, o futuro Tiago menor, que foi martirizado. Ela foi a Jesus quando viu seus filhos, quase que adolescentes, um tinha 16, o outro tinha um pouco mais, aderirem àquela proposta revolucionária, e ela achando que era um reino político, um reino social, com os cargos, com as secretarias, com os gabinetes, com os projetos administrativos, ela queria uma carreira, um plano de carreira para os seus filhos, mais ou menos razoável, né, para ficar descansada. É o desejo de toda mãe, e ela vai ao Senhor. E diz, Senhor, quando o seu reino se instala na terra, os hebreus acreditavam no reino material, o Messias deveria instalar o reino de Israel político. Quando o seu reino chega na terra, coloca um filho meu à sua esquerda e outro à sua direita. Quer dizer, uma coisa modesta assim, né? Quem for da política aqui, sabe que se o senhor prefeito da cidade fizer um evento aqui, ou um evento político, bem se vê, ou o senhor governador, né? Recentemente o seu governador fez um evento, e uma amiga minha me dizia, por um protocolo e ritual político, aqueles de maior confiança do governador ficam mais próximos. Então os secretários ficam mais... Porque se ele quiser falar alguma coisa ali mais pessoal, mais próximo, ele fala. E aqueles outros ficam mais afastados por ordem de homens da sua confiança até os mais distantes. Então daí o governador, os secretários, né, e assim por diante. Então a esposa de Zebedeu queria só os dois locais mais perto de Jesus, o da esquerda e o da direita. Uma coisa modesta assim. Então quando o seu reino vier, fica o restante dos cargos, aí você pode socializar com o resto. Já existia isso na época, nepotismo político, né? Então Jesus vai responder, em verdade vos digo, dar a minha direita ou a minha esquerda a eles não depende de mim, mas do Pai. Ou seja, ainda assim ele sendo governador da terra, havia um poder maior ao qual ele estava submetido. E ele continua dizendo, mas é necessário saber se eles estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber. Ela não deve ter entendido a profundidade, né? Em verdade, tanto João, na sua visão missionária, na sua vida missionária, quanto Tiago beberam o cálice do martírio e do testemunho, né? Mas era o cálice, né? Porque a tarefa com Jesus, os cargos e as medalhas são os esforços pessoais. Como dizia Divaldo Franco em uma palestra recente, ele vai dizer, as medalhas da alma do cristão são as cicatrizes. Então, você quer ser médium? Ótimo. Quer beber o cálice? Quer ser doutrinador? Quer ser escritor de livro? Quer ser palestrante, orador? Beba o cálice. Se expor, ser criticado, ser caluniado, ser vítima de maledicência. Está disposto? E ficar calado. Silenciar e não responder a ataque nenhum. Está disposto? Beber o cálice. Essas são as medalhas do homem que opta pelo bem, pela verdade. Então, nós vimos aqui essas
Grandiosas palavras de Jesus. Jesus e a sua missão. Daí eu costumo dizer, tenho dito isso. Quem olha para Jesus convidando seus apóstolos em Cafarnaum e acha que é apenas uma espécie de mutirão evangelizador, está olhando Jesus com a chave que não é a chave do espiritismo, mas a chave material. A chave física corporal. Eu sempre tenho dito isso nas últimas palestras. Porque, em verdade, a chave que o espiritismo dá é uma série de elementos que giram em torno da imortalidade da alma. O que é que isso quer dizer? Que Jesus, o tempo todo, quando falava, não falava ao corpos, não falava seres materiais, mas falava espíritos. Porque se a gente for olhar do ponto de vista material, Jesus teve uma péssima estratégia de marketing. Ir para Cafarnaum. Cafarnaum é menor do que Amaralina. Talvez quase do tamanho de Amaralina, do bairro de Amaralina aqui. Então é falta de inteligência. Ele poderia ir à Grécia, a Atenas, a Roma, a própria Jerusalém, que era cheia de gente. Chamar pescadores analfabetos. Aliás, o líder do rebanho dele era um pescador nervoso. Olha que falta de logística, de recursos humanos. Muito nervosinho o Simão Pedro. Ele tinha que colocar também os 10% da falha, então escolheu Judas. Então, quer dizer, mas a gente está olhando com a chave material. Não está percebendo a lição que ele queria dar com tudo isso. Lições simbólicas. Primeiro, 12 apóstolos, 11 galileus, que são hebreus da Galileia. Um hebreu da Judeia, portanto, um judeu. O único judeu era Judas Iscariote. E os 11 galileus analfabetos, a maioria, com exceção de Mateus Levi, que era publicano, todos eles eram pessoas simples, em detrimento daquele que era de origem de Jerusalém, da capital, do centro comercial do mundo israelita na época. Então a gente vê que Jesus não é a lente material, é a visão do Espírito. Ele não estava convidando pessoas para um mutirão evangelizador daquela época. Ele estava chamando colaboradores, como diz Joana de Ângeles em uma mensagem recente, colaboradores espirituais para o futuro. Não é para aquela encarnação, não. Porque aqueles que foram sensibilizados com a sua palavra naquele momento serão os futuros missionários que reencarnariam depois. Que seriam os colaboradores que levariam a sua mensagem ao mundo. Que voltariam à Terra várias vezes para divulgá-la. Então, não é Jesus convidando pessoas para fazer uma renovação social naquela época, porque ele não sabia. Aliás, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, sabe por quê? Porque eles acham que quando o Messias vier, o Messias vem e estabelece automaticamente uma era messiânica. E como Jesus veio, eles reconhecem a grandeza de Jesus como um grande profeta. Mas olha o mundo como é que está, então ele não é o Messias. Como é que está aí? Mas o próprio Jesus foi interpelado por eles na época e contou a famosa parábola do grão de mostarda. Quando o grão de mostarda cai e depois vai e lentamente vai se transformando em um arbusto. Ele estava falando dele mesmo, dizendo que na natureza tudo é um espírito de sequência, tudo são transições temporárias, que a mostarda foi ele que lançou, mas que a árvore, que aliás é a maior de todas, segundo a expressão dele na parábola, cresceria com o tempo. Ele deu a resposta na época dele. Então, meus amigos, a palavra de Jesus são palavras de vida eterna, porque são vivências imorredoras, são vivências imortais, são vivências que transcendem a nossa capacidade de compreensão. Diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que até a escolha que ele ia reencarnar, porque aqui para nós, a doutrina espírita, aqueles que já conhecem, sabem que à medida que o espírito vai evoluindo, ele tem mais mérito, tem mais autonomia, mais liberdade para reencarnar. Então o espírito evoluído, ele pode reencarnar, escolhendo o contexto cultural, social, econômico, o contexto familiar, a constituição física. A gente vê isso nas obras de André Luiz, na série de André Luiz. E à medida que o espírito é mais retardatário, é mais primário, é mais infantil, ele não tem discernimento para escolher. Então os bons espíritos escolhem por ele, encaminham. Agora já imaginou você, no mundo espiritual, querendo escolher, tendo a liberdade para escolher qualquer tipo de mergulho na Terra? Aí você chega no além e diz assim, não, eu vou escolher aqui o Oriente Médio, a região que está aqui no Iraque, perto aqui da antiga Palestina, onde tem aqui o Estado Islâmico, vou reencarnar no meio desse povo aqui, porque eu quero ajudar essas pessoas. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Diz Emmanuel, A Caminho da Luz,
que dos capelinos todos, os 4 padrões capelinos, os arianos, os egípcios, os hebreus e os hindus, ele olhou e perguntou qual é o grupamento mais endividado. Os hebreus. Então eu vou ali, porque os sãos não precisam de médico. Diz ele em A Caminho da Luz. Ele escolheu nascer na população mais problemática, no campo mais complicado, para dar o exemplo. Ele que não tinha nada, porque ele era um espírito puro, então não tinha karma. Podia arrancar. Tanto é que há uma mensagem belíssima de Humberto de Campos, quando o famoso Simeão da Bíblia pega ele na sinagoga, Maria e José estão presentes, ele é menino, pega ele, está no livro Antologia Mediúnica do Natal, pega ele, coloca nos braços, olha para ele, e tem a exclamação que o Evangelho de Lucas coloca, né? Senhor, esse servo já pode morrer, porque esse servo acaba de ver a salvação. Porque salvação é Jesus, Yahshua é salvação em hebreu. Ele olha, então, estava falando, viu Jesus, viu a salvação. Então, Simeão teve ali uma intuição, que era um homem sensível, um notável homem do cristianismo primitivo. Mas diz Humberto de Campos, uma coisa que o evangelista Lucas não registrou, foi que ele pegou um menino emocionado, com lágrimas nos olhos, e disse: menino, se tu és realmente o rei de Israel, poderia nascer em outra região, vai escolher logo aqui. Logo essa região, porque não nasceu em outro local, com favores de poderosos, para te ajudar, para viabilizar melhor, com recursos materiais que possam fazer com que a sua empresa, o seu empreendimento, chegue de maneira mais eficiente. Roma, Grécia, tem tantos lugares, a própria Israel, em Jerusalém, tem tantos locais de riqueza, e você foi nascer logo aqui. Que negócio é esse? E diz Humberto de Campos que o menino olha para ele e começa a bater no peito dele, como se dissesse que a sua mensagem era para o coração da criatura, que ele vinha morar na criatura, que o problema não era ele nascer em um ou outro lugar, mas que ele nascesse na intimidade dos nossos sentimentos. Então, meus amigos, as palavras de Jesus têm vida eterna, porque tem lances que nos escapam, tem lances que passam despercebidos. Só para concluir, quem olha o Evangelho de Jesus e fica com raiva de Pilatos, olha para Caifás, para Anás, e fica assim congestionado, indignado, eu quero dizer que com as mensagens mediúnicas que a gente tem, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, a gente percebe que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás era apenas a ponta da caneta. Os verdadeiros algozes espirituais eram aqueles que estavam tramando tudo isso, tentando impedir que a mensagem de Jesus ficasse na terra. Além da vida material, a multidão de espíritos azucrinados, perturbadores, aqueles que envolveu as massas para escolher Barrabás, e que ele próprio visualizava tudo aquilo. E é interessante dizer, André Luiz diz isso em Missionários da Luz, que Jesus invocava a justiça até terrena para ajudar o próximo, invocava a lei para salvar uma vida como uma mulher adúltera, e assim por diante. Até realizava prodígios paranormais, fenômenos espirituais espantosos para chamar a atenção em favor do próximo. Mas com relação a ele mesmo, ele não fez isso. Ele foi humano, foi um homem comum. Eu imagino a angústia dos apóstolos. Eu imagino a expectativa de Pedro. Senhor, você andou pela água, anda aí em cima de uma piscina aí que Pilatos deve ter na casa palaciana dele, né? Transforma aí manga e abacaxi, faz aí um espetáculo de ilusionismo aí para salvar sua pele. E no momento da condenação, ele não usou nenhum dos recursos que ele tinha. Ele se submeteu em regime de totalidade à justiça, dando-nos aí a demonstração da beleza que é a sua mensagem. Porque ele sabia que era necessário o sacrifício de si mesmo, não o sacrifício da vida material, mas o sacrifício de si mesmo, a sua doação. Porque a doação de alguém é a melhor divulgação da mensagem. Emmanuel vai dizer: você quer ser um divulgador do Evangelho? Seja o próprio Evangelho na sua vida. Você pode ser o quinto Evangelho, diz ele em uma bela mensagem no prefácio de um dos livros de Neio Lúcio. Então, quando a gente vê aquele homem espatifado numa cruz, um soldado romano de lado, Jesus já estava totalmente destroçado, o soldado chega e introduz uma espada em uma das vértebras e diz: se tu és o Messias mesmo, profetiza. Isso é fala de soldado? Esse soldado não estava sozinho. Primeiro que soldado não tinha nada a ver com profecia, com Messias. Soldado romano não tinha nada a ver. Isso é quase um transe psicofônico, uma mediunidade ali.
Então a gente vê esses lances no Evangelho. Mas o que a humanidade não pôde compreender foi que naquela aparente derrota, diz ainda Humberto de Campos, houve uma grande vitória. Ele disse: quando eu for erguido, atrairei multidões para mim. Os apóstolos achavam que era erguido num trono. Ele foi erguido na cruz. E diz Humberto de Campos que no momento final, quando ele estava ali, totalmente destroçado, fisicamente é claro, destroçado, uma corte de anjos espirituais desce, rasga os céus. A beleza espiritual que Humberto de Campos descreve, anjos tocando harpas, um anjo da justiça anotando o karma de cada um responsável por aquilo, louvado seja Deus. Então, e ele ali na cruz, coro de vozes espirituais, uma verdadeira festa de luzes. Do ponto de vista material, era uma derrota completa. Mas era uma festa. Por quê? E a sua equipe, a equipe dos Cristos, estavam presentes para recebê-lo. E aquela festa para recepcioná-lo em verdadeira vitória, porque com o sacrifício da sua vida, ele conseguiu implantar para sempre o seu evangelho naquele momento. Aquilo era uma vitória na visão do mundo espiritual. E ele então voltava a assumir a governadoria do planeta. Veja que lição, né? O desprendimento de Jesus era tão grande que ele deixou o gabinete dele de governador para reencarnar entre nós. Renunciou e se colocou nas mãos de Deus. No momento final da cruz, é como se ele estivesse entregando um poder maior e dizendo, de alguma forma, que era necessário que ele se submetesse. E quanto mais ele se submetia, é por isso que ele pode comandar. Daí Emmanuel, uma bela mensagem, vai dizer: só é realmente livre quem consegue obedecer. Nós diríamos, em outras palavras, o melhor para comandar é aquele que sabe obedecer. Jesus era o melhor para comandar, porque sabia se submeter ao máximo. Então vejam que lição. Quantas lições nós tiramos do Evangelho de Jesus. Por isso, sua doutrina são palavras de vida eterna. Muita paz.